Muito bem, vamos lá. Quantos métodos mesmo existem para a gente calcular o ΔH? 3. Entalpia de formação, lei de Hess, energia de ligação. Entalpia de formação você já viu. É quando a gente se utiliza da entalpia de cada substância que faz parte de uma reação química. A gente pega cada uma aquelas entalpias, a gente faz somatória dos produtos menos somatória dos reagentes, lembra? ΔH, HP menos HR. Não pode esquecer que quando você mexe com entalpia de formação, você está mexendo com substâncias. Não vai esquecer daquelas substâncias importantes que têm entalpia igual a zero. Lembra? Substâncias simples. Beleza. Sassá, e quando eu não tenho a entalpia de formação? Como é que eu posso pensar? Então eu tenho um plano B, um outro caminho. Eu vou me utilizar da lei de Hess, que é uma forma indireta para calcular o ΔH. Na prática, quando é que se usa a lei de Hess no laboratório? De uma forma bem simples. Reações explosivas, não tem como eu fazer uma reação dessa para calcular o ΔH. Reações que são muito lentas, eu teria que demorar muito tempo para fazer uma reação dessa no laboratório e poder literalmente calcular o ΔH. Então, na prática, quando eu não tenho a capacidade de calcular o ΔH por uma inviabilidade qualquer, a lei de Hess é um ótimo caminho. A lei de Hess é uma forma indireta. Então eu fiz aqui um esqueminha. Objetivo: encontrar o ΔH de uma reação química através de um processo indireto. Vou dar um spoiler. Eu vou me utilizar de reações que eu conheço, o ΔH, para encontrar o ΔH da reação que eu quero calcular. Então você entendeu a ideia? Eu tenho uma reação química cujo ΔH eu desconheço. Eu tenho outras reações cujo ΔH eu conheço. Eu vou me utilizar dessas reações cujo ΔH eu conheço para encontrar o ΔH da minha equação chamada problema. Essa é a ideia da lei de Hess. Beleza? Aí eu tenho aqui uma grande dica. Este método, cujo nome é lei de Hess, ele se fundamenta em quê? Moleza. Eu vou matematizar a química. Traduzindo, eu vou tratar equações químicas, termoquímicas, como se elas fossem equações matemáticas. Eu vou somar equações, eu vou dividir equações, eu vou multiplicar equações, eu vou somar equações. Só que o que eu não posso esquecer? Que quando eu manipular essas equações termoquímicas, eu vou manipular o ΔH de cada uma delas. Então aqui eu tenho uma consideração importantíssima a ser feita. A mais B que dá C. Vamos dizer que o ΔH dessa equação é um ΔH1 e eu vou chamar esse ΔH1 de X. Um X qualquer, expresso em quilocalorias, expresso em quilojoules. Aí olha o que eu fiz. Eu peguei a equação e multipliquei por 2. Ficou 2A, 2B, dando 2C. Uma coisa importante. Os estados físicos foram mantidos. Os estados alotrópicos também foram mantidos. Pressão e temperatura que nunca vai mudar. Aí vem a pergunta. Quando uma equação é multiplicada por um número, o que acontece com o ΔH? Ele fica multiplicado pelo mesmo número. Então, como a equação foi multiplicada por 2, o ΔH será igualmente multiplicado por 2. Sassá, e se eu tivesse multiplicado por 3? O ΔH ia ficar multiplicado por 3. Você é espertinho. E se eu tivesse dividido? E se a equação tivesse sido dividida por 2? O ΔH teria ficado dividido por 2. E se a equação tivesse sido dividida por 6? O ΔH ficaria também dividido por 6. Traduzindo, multiplico a equação por um número, o ΔH é igualmente multiplicado pelo mesmo número.
Divido a equação por um número, o ΔH é igualmente dividido pelo seu número. Você reparou que aqui a gente comparou a primeira e a segunda? Agora vamos comparar a primeira e a terceira. Tudo bem para você que essa equação é o inverso dessa? Lembra? Estados físicos mantidos, estados alotrópicos mantidos, temperatura e pressão mantidas. Lembra que a gente aprendeu que se num sentido a reação é endo, no sentido oposto ela é exo? Então se aqui o ΔH foi chamado de x, aqui o ΔH será menos x. Traduzindo, um é o inverso do outro. Não posso esquecer disso. E aí vamos à minha conclusão. Nós vamos somar, subtrair, multiplicar, dividir equações para calcular o ΔH. Pronto. É só isso que eu preciso. Mais nada. A teoria da lei de Hess é só essa. Mas aí eu me coloco no seu lugar. Como eu vou usar essas ideias? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher dois exemplos bem legais. De vestibular, provas importantes, e a gente vai usar o método da lei de Hess. E eu vou deixar claro, quando eu resolver, que não dá para fazer HP menos HR. E a gente só tem um caminho, é o caminho da lei de Hess. Antes de eu começar, olha a minha ideia. Eu tenho uma equação cujo ΔH eu quero encontrar. Eu vou me utilizar de equações cujo ΔH eu conheço. E através dessas equações eu vou calcular o ΔH da reação cujo ΔH eu quero encontrar. Beleza? Então vamos lá. Olha que exercício legal. Essa substância chama acetileno. Essa substância chama benzeno. Eu quero encontrar o ΔH desta reação. Essa reação ela tem um nome bem diferente. Ela se chama trimerização. Então, é o ΔH da trimerização do acetileno. Por que trimerização? Porque nós estamos juntando 3 moléculas iguais, daí o nome trimerização, para formar um produto. De uma forma didática para você, a trimerização é A que vira A3. Eu tenho 3A virando 1A3. Por isso o nome trimerização. Esse mocinho é o monômero, esse mocinho é o trímero. Então o monômero é o acetileno, o trímero é o benzeno, por isso que a reação se chama trimerização. Quando a gente for ter aula de química orgânica, essa reação ela vai aparecer muito, então já é legal você se acostumar. Eu quero achar este ΔH. Qual foi o dado que eu ofereci? Eu tenho a combustão completa do acetileno e eu tenho a combustão completa do benzeno. E eu conheço o ΔH da combustão do acetileno e do benzeno. E agora? Como é que eu vou fazer para encontrar o ΔH dessa reação? Olho no sassá. A lei de Hess diz assim. Isso se chama equação problema. Tudo bem o nome equação problema? É a equação cujo ΔH eu quero encontrar. Isso se chama mecanismo. O mecanismo é o conjunto de equações que eu tenho. Equações com os respectivos ΔHs conhecidos. Hess diz assim, se o mecanismo e a equação problema coincidirem, os ΔHs também serão coincidentes. Traduzindo, eu preciso arrumar uma forma de somar essas equações para encontrar o ΔH
da equação chamada problema. Só que para que eu possa somar, eu vou ter que manipular essas equações. Vamos lembrar que na equação problema, o acetileno tem que ser reagente, o benzeno tem que ser produto. Então eu preciso que cada peça esteja no lugar correto. Então a lei de Hess é um exercício algébrico. Como eu manipulo as equações? Então lá vou eu ajudar você. Estou vendo você na prova escrita. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dizer para o examinador que você vai se utilizar da lei de Hess. Quando na prova escrita você diz que você se utiliza da lei de Hess, o que o examinador entende? Equações serão somadas, ΔH serão somados. ΔH eu vou chamar de global. O ΔH global é o ΔH da reação que eu quero encontrar, que nesse caso é a trimerização. Agora lá vai você me ajudar. Na trimerização, o acetileno, ele é um reagente. E na combustão, ele aparece como reagente. Perfeito. Só que tem um pequeno problema. Na trimerização, eu preciso de 3 mols. E na combustão, só aparece 1. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou pegar a equação número 1 e eu vou multiplicar por 3. Essa é uma grande dúvida dos alunos. Por que eu preciso multiplicar a equação número 1 por 3? Porque no mecanismo aparece apenas 1 mol. E na equação problema eu preciso de 3 mols. E o que nós combinamos? Que quando você multiplica a equação por um número, o ΔH vai ficar igualmente multiplicado. Olho em mim. No colégio é muito comum os alunos dizerem para mim que eles pegavam a equação inteira e multiplicavam a equação inteira por 3. Não precisa. Quando você escreve para o examinador que o ΔH1 está sendo multiplicado por 3, o que o examinador entende? Que a equação foi multiplicada por 3. Combinado? Agora eu preciso de uma segunda coisa. Repare. Deixa eu apagar este pedacinho aqui, ó, porque isso está me atrapalhando. Eu fiz isso para te explicar o que era a trimerização. Repara que na equação que nós queremos encontrar o ΔH, o benzeno deve ser produto. Então, na equação problema, o benzeno é produto. Mas no mecanismo, que é a combustão, o benzeno aparece como reagente. Então, pera lá. Ele me foi dado no reagente, mas eu quero ele no produto. Ele me foi dado de um lado, eu quero ele do lado oposto. O que eu vou fazer? Não tenho dúvida. Eu vou inverter a equação. E o que nós combinamos? Que quando você inverte a equação, o ΔH vai ficar igualmente invertido. Então o que vai acontecer? Isso vai ficar menos ΔH2. Sassá, qual o significado desse mais? As equações serão somadas, os ΔHs também serão somados.
Por que o Sassá fez questão de colocar esse menos? Porque o sinal do ΔH vai trocar. Então, se o ΔH era negativo, ele vai ficar positivo. Se o ΔH era positivo, ele vai ficar negativo. Quando o examinador vê isso aqui, o que ele entende? Que a equação global, que é a equação que nós queremos calcular o ΔH, ela é a consequência da soma de duas equações, na qual a primeira foi multiplicada por 3 e a segunda foi invertida. Se você fizer o seguinte teste, multiplicar essa equação por 3, pegar essa equação e escrever ela ao contrário, o que vai acontecer? O CO2 será cancelado, a água será cancelada, o oxigênio será cancelado. Aqui vale um comentário. Qual é o pré-requisito para que uma substância possa ser cancelada com outra quando a gente soma as equações? Moleza. Uma substância tem que ser produto, a outra tem que ser reagente. O estado físico tem que ser o mesmo, o estado holotrópico tem que ser o mesmo, o coeficiente estequiométrico tem que ser o mesmo. Olha em mim. Quando você multiplica essa equação por 3, aqui tem 2, eu passo a ter 6 CO2. Quando você inverte, esse 6 CO2 vai para o outro lado. 6 CO2 de um lado, 6 CO2 do outro lado, eles serão cancelados. Observe que o estado físico tem que ser o mesmo e o coeficiente estequiométrico tem que ser o mesmo. E agora, Sassá? Agora basta a gente substituir pelos valores. Então, o ΔH global vai ficar 3 vezes menos 1.301 mais era menos 3.268, agora vai ficar mais 3.268. Se você fizer a conta, isso vai dar menos 635 kJ. Agora eu quero voltar numa coisa que a gente já comentou. Na dúvida, não põe por mol, lembra? Mas se eu quiser, eu posso, porque aqui é 1. Então, se eu quisesse, eu poderia colocar para cada mol. Este exercício, tem outra forma de resolver? Não tem. E por que não tem? Por que eu não fiz HP menos HR? Porque eu não tinha, ou eu não tenho, a entalpia de formação do acetileno gasoso e nem a entalpia de formação do benzeno gasoso. Então, o que eu fiz? Eu me utilizei das duas reações de combustão, cujos 2 ΔHs eram conhecidos, manipulei as duas equações para, através dessas duas equações, eu encontrar o ΔH da equação que eu queria. Combinado? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer mais um exemplo para você ver como é? Vamos lá.